Manuel Sérgio é um homem de cultura extraordinária. Ele é considerado hoje, em Portugal, que é um país de pessoas muitíssimo cultas, lá ele é considerado um dos homens mais cultos de Portugal. Eu falei para vocês ontem que participei em 2018 de um seminário em Portugal para homenagear o professor Manuel Sérgio, né? E essa homenagem partiu de alguns dos maiores intelectuais de Portugal. Não foi uma homenagem feita pela educação física, foi uma homenagem feita pela intelectualidade portuguesa, né? E como é que nós descobrimos o professor Manuel Sérgio? Quando a ditadura, quando o golpe de 64 dominou o país por 21 anos, nós nos sentimos muito oprimidos, né? As manifestações eram muito freadas, muito reprimidas, as ideias eram muito perseguidas, algumas pessoas, por conta de suas ideias, eram perseguidas, presas, torturadas, exiladas, mortas, né? E essa dificuldade, de alguma maneira, nos fortaleceu, nos fez procurar saídas, nos tirou do conforto. E a educação física, que se sentia tão confortável com a simples ideia de melhorar a saúde das pessoas, garoto, os meninos e meninas iam para a escola e seus professores e professoras de educação física, separados, né? Professor dava aula para menino, professora dava aula para menina, sentiam confortável na sua missão de dar ginásticas, corridas, etc., simplesmente para que as pessoas fossem mais saudáveis. Não havia questionamento em relação a isso, né? A filosofia que estava por trás disso só confirmava isso. Durante a ditadura, as pessoas surgiram pessoas. Oi, Ana, tudo bom? Ana Duque, minha amiga. E o, o, a, a, aqui e ali começaram a surgir pessoas inquietas que não aceitavam, assim, pensavam assim, gente, nós vamos viver na educação física eternamente nessa pobreza de sermos acessório da medicina, né? Subalternos de médicos. Nada contra os médicos, eles estão na deles, né? Mas por que nós temos que nos conformar com esse papel, né, de coadjuvantes a vida inteira? Nós não temos alguma coisa. Mas nós não tínhamos, de fato, alguma coisa. A gente desconfiava, né? Na época, assim, companheiros que estão. O Laércio está aqui nessa sala, né? É um dos companheiros da época que sentiam essa inquietude, esse desconforto. O Lino Castellani, a Celi Tafarel, o Adroaldo Gaia, né? Tanta gente aí que começou a se incomodar com isso, né? E aí nós começamos a adquirir alguma literatura e descobrimos que em Portugal havia pessoas pensando diferente. Então a gente descobriu Francisco Sobral, Jorge Bento, Manuel Sérgio. E aí quando lemos as coisas do Manuel Sérgio, a gente falou, poxa, tem alguma coisa diferente aqui. Aí o Laércio mexia muito com essas coisas de associação de professores, né, que foi o embrião aí, enfim, do Confef, dos CREFs, e começou a colocar uma pilha nessa história de trazer alguém aqui. Quem que a gente vai trazer? Aí, Laércio, Lino Castellani tomaram a iniciativa de trazer o professor Manuel Sérgio. Ele veio dar uma volta aqui pelo Brasil, tomar contato com a gente, né? Em 1983. Aí, em 1985, eu era professor na Universidade Federal da Paraíba e fizemos lá, os alunos da Federal da Paraíba, eles eram muito ativos, né, como estudantes, como fazedores de bons trabalhos, como pesquisadores, estudiosos e como militantes políticos também. Por que militantes políticos? Porque nós queríamos acabar com a ditadura. Então, cada um no seu espaço procurava fazer alguma coisa para fortalecer
o pensamento democrático, as práticas democráticas. E aí ele acabou vindo ao Brasil em 83, depois, em 1985, nesse encontro de estudantes, o professor Manuel Sérgio esteve. E algumas pessoas do nosso grupo estavam lá. Eu lembro que o Lino Castellani, por exemplo, estava lá. E, e aí foi um rolo danado, porque os alunos da Paraíba promoveram esse encontro, um tanto a revelia dos professores que não queriam esse encontro, né, porque o encontro era muito politizado. E eu, a professora Silvana e mais alguns, mais uns dois ou três da Paraíba, ficamos ao lado dos estudantes. O resto da educação física ficou contra. Aí isso criou um tumulto muito grande, culminou com a realização de um belíssimo congresso, né, de estudantes, com a presença brilhante do professor Manuel Sérgio, e com a minha demissão da Universidade Federal da Paraíba. Eu perdi meu emprego lá por causa disso, mas o Lino estava lá, né, o Lino Castellani, e ele estava indo trabalhar na Unicamp, já estava contratado, né? E, e, eu, e aí eu acabei, fui embora para São Paulo, desempregado, mas o Lino acertou para eu conversar lá na Unicamp, né, com o professor Wagner Moreira. O fato é que um mês depois, eu e a Silvana, que fomos demitidos lá da Paraíba, nós conseguimos entrar na Unicamp, onde me aposentei, em 2001, né? E aí, pouco tempo depois de eu estar lá, por conta dessa relação com o professor Manuel Sérgio, ele foi trabalhar na Unicamp um ano, se tornou professor visitante lá. E no primeiro mês após a chegada dele, não tinha ainda, a universidade não tinha conseguido alugar uma casa para ele ficou morando na minha casa. Aí em seguida alugaram uma casa para ele e a esposa dele veio para ficar junto com ele. Mas nesse um mês a gente conversou muito, né? Aprendi bastante coisa com ele. Foi quando eu mais ou menos entendi as ideias dele, né? Aquilo que entendi isso, o que ele queria dizer com isso, né? E entendi que a educação física só alcançará alguma maioridade quando ela romper com esse dualismo, quando ela romper com essa filosofia que está no centro do pensamento europeu, né? No centro dessa civilização. Essa civilização ela é patriarcal, é dualista, né? E, e a gente tem que romper com isso, né? Então, esse foi um período muito fértil da Unicamp, quando o professor Manuel Sérgio foi para lá, né? Porque aí nós trabalhamos lá, eu, o Wagner Moreira, o Manuel Sérgio, o Laércio, a Celita Farel, estávamos todos lá. E publicamos uma quantidade enorme de livros, né? A gente acreditava naquele tempo que a comunidade da educação física precisava ler livros, né? E a gente procurava escrever os livros numa linguagem que as pessoas entendessem, né? Mas lá dentro mesmo da FEF, ele passou a ser combatido por pessoas que não conseguiam entender as ideias dele, né? Então o ignorante ele é muito assim, né? Quando ele não entende uma coisa, ele invoca algum santo aí da verdade e diz eu acho que não é assim, mas ele não explica por que não é assim, não debate por que não é assim, mas ele não recorre a conhecimentos fundamentados, né, científicos, mas ele recorre a tramas políticas. E com as tramas políticas, eles acabam aprendendo muito bem, porque por não se dedicar à formação do conhecimento, ele se dedica às tramas e tramóias políticas e acaba sendo vitorioso, né? E acabaram com o pensamento do professor Manuel Sérgio na Faculdade de Educação Física da Unicamp, né? Mas é muito difícil acabar com uma ideia. E a ideia básica do professor Manuel Sérgio, ela continua existindo, né? E eu formei, depois disso, muita gente que pesquisou algo nessa linha, né?